Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema circulatório. Eu sou o professor Tiago Santos da Silva, professor da UFAM de Quari. Vamos então aqui iniciar. O sistema circulatório, ele tem uma função básica que é de levar nutrientes e oxigênio para as células, tá? E a outra função básica dele é ele vai remover os produtos residuais do metabolismo celular, tá? E encaminhar para os órgãos responsáveis pela excreção dessas substâncias, tá? Então, ele tem tanto a função de levar, né, para os órgãos os nutrientes, como por exemplo, o oxigênio, tá? E demais substâncias como hormônios, tá? Nós vamos ver mais à frente. E uma vez que ele leva os nutrientes para os células-alvo, ele também vai fazer essa remoção, tá? Então, ele faz tanto o papel de levar como de retirar também substâncias. Aqui estão elencadas algumas das funções do sistema circulatório, que são o de transporte dos gases dos pulmões aos tecidos, né? E vice-versa também. O transporte dos gases dos tecidos para os pulmões. Segundo aqui, que é o transporte dos nutrientes das vias digestivas ou digestórias aos tecidos, tá? Então, o sistema circulatório ele vai pegar esse nutriente que o sistema digestório ele absorveu, né? Para ser encaminhado para os nossos demais tecidos do nosso corpo humano para produzir energia para que nós possamos sobreviver. Entre outras substâncias também. Uma coisa também que a gente podemos falar que é um ônus do sistema circulatório é que ele transporta substâncias. Tá? Então, imagine que o sistema circulatório é como se fosse a rede de encanamento de uma cidade, tá? E é como se fosse a rede de saneamento como um todo, porque é como se ele fosse os canos que levam a água para casa, mas ele também fosse a rede de esgoto que retira a água da pia, né, a água do banheiro e tudo mais. E nós vimos aqui que é um lado bom, né, que isso acontece, de fazer transporte de substâncias. Entretanto, tem uma parte ruim que ele pode se tornar um meio de disseminação, tá? De substâncias tóxicas, tá? E também é pelo sistema circulatório que muitas das vezes acontecem algum fenômeno como, por exemplo, o choque séptico, né, que é uma infecção generalizada. Está tendo uma infecção em algum órgão, né? E aí essa infecção por meio do sistema circulatório ela pode alcançar outras partes do nosso corpo humano também. E se, por exemplo, também interessante que a gente pode encontrar aqui no Amazonas é por um acidente de ofídico, né? Uma mordida de cobra, uma picada de aranha, né? A cobra ela pica, exemplo, nos pés, e aí por meio do sistema circulatório essa toxina da cobra ela pode se espalhar para a perna, para a coxa, até chegar aqui no tronco. Tá? Então, um ônus do sistema circulatório é que ele serve também para a disseminação de substâncias que vão fazer ruim para o nosso corpo. Tá? Serve também para a distribuição de hormônios vindo das glândulas, a distribuição das vitaminas, a distribuição dos carboidratos, tá? Todas as macromoléculas que são extraídas aí dos alimentos, eles são transportadas pelo sistema circulatório. Distribuição também dos anticorpos, né, que são as imunoglobulinas e também outros tipos de células também, os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todas as células do sistema imune também elas vão circular, elas vão se mover pelo nosso corpo humano por meio do sistema circulatório, tá? Outra coisa também que é muito legal do sistema circulatório é que ele vai fazer a manutenção da temperatura do nosso corpo humano, né? O
o sangue ele tem uma temperatura X, quando os vasos sanguíneos se dilatam ou quando eles se contraem, a temperatura do nosso corpo humano ela modifica também. Normalmente, quando o vaso sanguíneo se dilata, a temperatura do local ela aumenta. Um exemplo muito clássico aqui é de inflamação. Quando algum local do seu corpo está com inflamação, acontece no local da inflamação uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai causar o aumento de temperatura e quando você palpa na região que está inflamada, você percebe que aquela região está com uma temperatura mais elevada e também aqui eliminação de resíduos, tá? Então, pelo sistema circulatório circulam esses resíduos aí do metabolismo que vão ser encaminhados para órgãos como os pulmões, no caso de gases, né, de CO2, vão se encaminhar para o fígado, vão se encaminhar para os rins, e aí esses órgãos eles vão ser biotransformados, esses resíduos vão ser ou biotransformados ou ser eliminados aí, porque realmente não, se ficar no corpo humano pode causar algum dano para o nosso organismo, certo? Então, é o sistema circulatório porque ele vai fazer o transporte de substâncias por todo o corpo humano, tá? Nós temos uma divisão clássica do sistema circulatório em dois, que é o sistema circulatório cardiovascular ou sistema circulatório sanguíneo e o sistema circulatório linfático, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos nos reter somente ao sistema circulatório sanguíneo ou cardiovascular. O sistema linfático ele vai ser estudado em outro momento, tá? Mas o sistema linfático ele é composto pelos troncos linfáticos, os vasos linfáticos e os capilares linfáticos, tá bom? E tem também os órgãos linfáticos ou os órgãos linfóides, que são os linfonodos e tem as tonsilas aqui também. Você vai ver também que tem outros órgãos linfáticos também aqui, ou linfóides, mas aqui eu botei aqui os linfonodos e as tonsilas para dar uma exemplificada. E aqui nós temos o sistema circulatório sanguíneo ou cardiovascular, olha o nome. Sistema cardiovascular é porque ele é formado pelo cardio de coração e vascular de vaso, tá? Então, o sistema cardiovascular é composto pelos vasos sanguíneos, como as artérias, as veias e os capilares, e pelo coração, que é o órgão central, tá bom? Então, essa divisão do sistema circulatório tem sistema circulatório sanguíneo ou cardiovascular e o sistema circulatório linfático. E nós temos aqui o C, então, beleza. Então, o A, uma divisão dele é o sistema circulatório sanguíneo, o B, o sistema circulatório linfático. E os outros componentes do sistema circulatório são os órgãos chamados de hematopoéticos, tá? Esses órgãos hematopoéticos, eles podem ser primários ou secundários. Os órgãos hematopoéticos primários são a medula óssea e o timo. A medula óssea, nesse caso aqui, é a medula óssea vermelha, tá? No interior dos ossos nós temos cavidades. Essas cavidades elas vão conter medula óssea. A palavra medula significa miolo. Então, medula é uma estrutura que está interna a algo. No caso dos ossos, temos tecido que vai ficar internamente a eles, que pode ser a medula óssea amarela ou a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela ela é uma substância composta por tecido adiposo, né? Nós conhecemos como tutano, né? Que por via das dúvidas é muito bom. E tem a medula óssea vermelha, que é composto por células hematopoéticas. Essas células hematopoéticas, como o nome já diz, elas são formadoras de células sanguíneas, que vão formar aí os eritrócitos, né, que são as nossas hemácias. E o timo, ele está mais relacionado à formação de outros tipos de células sanguíneas, como, por exemplo, os glóbulos brancos, né, ou então os linfócitos T, tá bom? Então, você tem aí, o timo, ele faz a gênese desses linfócitos T e um pouco também da sua maturação,
tá? Aí depois que esse linfócito dele é formado no timo, ele migra para os linfonodos que vão ficar espalhados aí em pontos estratégicos do nosso corpo humano, como se fossem locais de filtragem da linfa, tá? Professor, o que é linfa? Então vamos voltar aqui, então, que me esqueci de falar. Então você tem aqui, ó, o sistema cardiovascular, ele vai ter os vasos sanguíneos, tá? Ele vai ter o coração e ele vai ter um humor que circula no seu interior, que é chamado de sangue. Por isso que é sistema circulatório. Imagina que o sistema circulatório é como se fosse uma rede de canos, tá? Uma rede de canos. Vamos ver aqui como que é que fica essa rede de canos. Olha só. Olha aí essa rede de canos como ela é, ó. Tá? Deixa eu tirar os ossos para você ver aqui. Entender melhor. Olha aí como é essa rede de canos aqui, tá? Né? Então, é uma rede de canos e que ela percorre todo o nosso corpo humano, tá? Então, tem... E no interior desses canos aqui, desses túbulos, o que circula é o sangue, ok? Tanto nas artérias que estão aqui em vermelho, quanto nas veias que estão aqui em azul. Já no sistema circulatório linfático, ele vai ter os troncos linfáticos, os vasos linfáticos, né? Que são esses cânulos aí que nós falamos, tá? Esses cânulos que nós falamos aí, esses túbulos, onde vai circular alguma coisa, circular um humor. Aí vai ter os órgãos linfóides, aqui seria o coração, e aqui tem órgãos linfóides, que ficam separados em locais, em áreas clínicas específicas, como a axila, a fossa cubital, aqui na região do pescoço, aqui na região do abdômen, aqui na região inguinal, na região da poplita, etc, tá? E tem o humor desse sistema circulatório linfático, é chamado de linfa, tá? A linfa seria um extrafiltrado sanguíneo, tá? A diferença básica entre o sistema circulatório linfático e o sanguíneo é no tamanho das moléculas que cada um carrega. O sistema linfático ele consegue carregar moléculas grandes, com um grande peso molecular, como por exemplo alguns tipos de gorduras, tá? Então ele consegue carregar moléculas grandes. Já o sistema circulatório sanguíneo não. Os capilares não atravessam por ele moléculas grandes e cada um tem a sua especificidade aí também, tá bom? Então aqui os linfonodos então são esses nó da linfa. O nome linfonodo significa nó da linfa e no seu interior vão ficar ele vai ser um nozinho assim. No seu interior vai ter muitos linfócitos. E por quê? Quando algum micro-organismo ele tiver vindo para se espalhar para o corpo humano, né? Que nós vimos que as toxinas se espalham pelo corpo humano. Então, os vírus, as bactérias, tá? Todos os protozoários, tudo isso ele vai se espalhar pelo corpo humano pela sistema circulatório. Aí, se no caso algum deles estiver se disseminando, quando ele passa pelo linfonodo, o que acontece? Ele é filtrado, né? O linfonodo não deixa ele passar e os linfócitos que estão lá, então as células de defesa vão atacar esse antígeno aí para tentar destruí-lo, tá bom? Então só pra gente ver o que é linfa aí. Um momentinho só, gente. Aí. Certo, então tem a medula óssea, tem o timo e aqui tem o baço. Esse baço, a função clássica dele é como se ele fosse um cemitério de hemácias. Então imaginei assim, que se tivessem hemácias, eritrócitos, né, glóbulos vermelhos, tem jovens e tem os que estão mais velhos já assim, perto para se aposentar, sabe, que não quer mais saber muito de trabalho, ou então algum glóbulo vermelho que for defeituoso. Aí o que acontece? Quando eles passam pelo baço, passou pelo baço, ele vai identificar e ver, ó, esse aqui tá com defeito, ó, esse aqui tá muito velho já, não presta para trabalhar mais não. Aí ele encaminha para a destruição eles. Então ele consegue fazer esse equilíbrio aí desses glóbulos vermelhos, tá bom?
Certo, então. Vamos só mostrar rapidão para você ver aqui onde fica cada um deles, tá? Deixa eu aumentar aqui, um momentinho só. Aumentar aqui, vamos botar também. O timo está aqui, ó. Esse aqui é o timo, tá bom? Olha só, esse aqui é o timo. Ok? Esse aí é o timo. Esse aqui é o baço. spleen, Tá? Aí, onde meu baço aqui tá o coração. Os que estão de vermelho são as artérias, os que estão em azul são as veias, os que estão em verde são os vasos linfáticos. Olha aí, ó. E esses que estão, só vendo esses bolotinhos aqui, ó, esses pequenos nódulozinhos são os linfonodos, tá? Quando eu clico nele aparece em conjunto porque normalmente eles ficam agrupados, mas cada uma bolinha dessa aqui é um linfonodo, deixa eu tirar. Ó, cada uma bolinha dessa aqui é um linfonodo, mas quando eu clico nele eles são agrupados para ficar mais fácil o seu estudo. E esses aqui são os vasos linfáticos, tá? Todos eles aqui são os vasos linfáticos. Muito bem. Vamos voltar para lá. Ok, gente, tá bom? Então, essas aí são a divisão do sistema circulatório. Vamos falar agora daqui em diante especificamente sobre o sistema circulatório sanguíneo, tá bom? Ou sistema cardiovascular. Aqui eu coloquei uma imagem para você entender o conceito do sistema cardiovascular, tá? O sistema cardiovascular, ele é um sistema que ele vai ter uma parte de baixa pressão e uma parte de alta pressão, e ele vai ter o coração funcionando como uma bomba contrátil propulsora. Esse sistema de baixa pressão é chamado de sistema venoso, seria nesse caso aqui, ó. Esse aqui seria o sistema venoso, tá? E tem o sistema de alta pressão, que é o sistema arterial, ok? Então, o sistema venoso, ele é um sistema com baixa pressão e o sistema arterial é um sistema com alta pressão. Isso acontece por N fatores, mas um dos fatores que nós podemos ter é porque é por causa da parede dos vasos sanguíneos, né? As artérias têm paredes mais espessas, têm paredes mais elásticas e com isso elas acabam exercendo mais pressão, né? A pressão interior delas é maior, tá bom? Aí, entre outros fatores, tem outros aí, mas esse aí é um dos que eu tenho que falar para você nesse momento, ok? E aqui tem um coração que é uma bomba contrátil propulsora, tá? Nesse caso aqui tem um painel alimentando ele, e nós podemos dizer que isso aqui seria um complexo estimulante do coração, tá? O coração, ao contrário de outros órgãos, ele tem um complexo estimulante próprio, que se você tira o coração de dentro do corpo humano, ele continua pulsando, continua batendo, até acabar o nutriente que tem pro músculo lá. Se você tirar o coração e colocar ele dentro de sei lá, um recipiente, um balde que tenha nutrientes lá, que possam fazer a contração muscular, ele continua pulsando lá até acabar o nutriente, tá bom? Quer dizer, até um certo tempo aí também, porque não vai ter como chegar sangue no músculo, porque as artérias coronárias também não vão estar levando sangue para eles, então não levam nutriente. Aí, gente, então, beleza? Então você imagina que esse aqui é o coração. O coração, então, ele vai tirar o sangue, ele vai pegar sangue de baixa pressão, que é as das veias, tá? Então imagina que esse cano aqui seria todo o sistema venoso, tá? Tudo isso que está de azul aqui, ó. Tudo isso que está de azul aqui seria esse cano aqui, tá? De baixa pressão. E esse cano aqui é o cano de alta pressão, que seria nesse caso aqui
todo o sistema arterial aqui, certo? E o coração funciona como essa bomba aqui, tá bom? Que vai bombear. Aí você imagina aqui, ó, que tudo isso aqui da casa seria como acontece normalmente no nosso corpo humano, tá? Você está vendo que aqui ele está bombeando aqui para essa caixa d'água, aí essa caixa d'água depois vai distribuir por toda a casa. Esses canos aqui da casa seriam os nossos vasos sanguíneos que estão se dividindo. Esse aqui principal seria a aorta, né? A artéria aorta, depois veria a tronco pulmonar, as artérias carótidas, bicláveis, axilares, a aorta abdominal, aí vem as artérias ilíacas, tá bom? E assim vai sucessivamente as divisões aqui. Ok? Só que vocês imaginam que nessa casa aqui tem rede de esgoto, né? Vai ter o esgoto da pia, vai ter o esgoto aqui da pia do banheiro, vai ter o esgoto do vaso, vai ter o esgoto aqui da banheira. Nesse caso, o sistema vascular, cardiovascular, ele também seria o esgoto também. Então, aqui teria que ter um sistema muito tecnológico, né? Para pegar a água que vem da pia, que vem da privada, filtrar isso, né? Então teria que ter um sistema de filtração muito potente, com membranas bem finas para não passar nenhum tipo de micro-organismo, né? Como sabe que o nosso intestino tem micro-organismos e tal. E também a louça que você lava também e tal. O nosso tomar banho também, a sua pele pode ter micro-organismos ou outro tipo de substância que pode ser ruim para o nosso corpo humano. Teria que ter um sistema de esgoto aqui, que ele pegasse essa água vinda daqui de toda a casa, tivesse um sistema para filtrar água, para reciclar água, para deixar a água limpa e devolver para cá, ó, para esse sistema de baixa pressão, tá? Então deu para você entender que o sistema circulatório ele seria tanto o sistema de encanamento de água quanto de esgoto também. Só que no nosso caso, no nosso corpo humano, nós temos bons filtros, tá? São os pulmões, eles são filtros muito bons, filtros do sangue. Nós temos os rins, que são filtros do sangue. E nós temos o, o fígado também, que ele é um filtro sanguíneo também, que eles conseguem, quando o sangue passa por eles, eles removem as impurezas do nosso sangue, tá bom? Ele remove e leva para a excreção e devolve para o nosso sangue o sangue bom que possa ficar circulando. Então, seria a mesma coisa que for uma casa aqui que ela se mantesse a si mesma, tá bom? Não precisasse ficar vindo água toda hora, ela conseguisse ter um certo volume de água que ficasse circulando. E no nosso corpo humano é cerca de uns 5 a 6 litros de sangue que nós temos dentro de todo o nosso sistema circulatório, tá bom? Esse é o volume sanguíneo que nós temos. Varia muito de acordo com o tamanho da pessoa e tudo mais. Mas esse é estimado do tanto de sangue que tem no nosso corpo humano e ele fica sempre circulando, tá? E é por isso que é importante você se hidratar, porque muitas vezes você pode começar a forçar, por exemplo, o seu rim, tá? Para o rim se manter bem, mantendo os níveis hídricos, ou seja, o volume de sangue ideal, ele precisa de que você ingira, faça ingestão, né, de água, pelo menos uns 2 litros de água diária para que você possa se manter saudável. Caso contrário, o seu rim começa a sobrecarregar e você pode ter doenças futuramente aí, tá bom? Vamos continuar então aqui. Acho que eu falei muito nessa parte aqui, mas tudo bem. Quem quiser pode passar depois, né? Vamos falar agora especificamente sobre o coração. Bem, o coração, ele é um órgão que ele tem forma de um cone truncado, tá? Então, se você fosse fazer aqui um risco no coração, seria mais ou menos assim, ó. O coração, ele tem formato de um cone, olha aí, ó. Ele é um cone, né? Um cone truncado, um cone largo e tal, tá? Aqui nessa região aqui é a base do coração e nessa região aqui é o ápice do coração, tá bom? Então ele tem base, ele tem ápice e tudo isso aqui é o corpo, tá? Vamos. Um momentinho aqui, deixa eu voltar para cá.
ok? Um cone truncado, e ele está localizado aqui no meio do peito, tá, gente? Muitas pessoas pensam que o coração está à esquerda do peito, mas ele está no meio do peito, tá? Bem centralmente. Esse local é chamado de mediastino torácico, tá? Então o coração fica no mediastino torácico, que é um espaço que fica centralmente o coração. O negócio é que esse ápice do coração, ele fica levemente voltado para a esquerda, tá vendo aqui, ó? Então, ele não fica assim central, né? Ele não fica como a gente pensa, alguma coisa assim, bem no meio. Ele fica levemente inclinado assim, esse cone, tá? E outra coisa também que tem é que a parede do ventrículo esquerdo ela é mais espessa que a do ventrículo direito, tá bom? A parede do ventrículo esquerdo é mais espessa que o ventrículo direito. Aí o que acontece? Quando o coração se contrai, parece que ele está realmente aqui mais à esquerda, tá? Então, beleza? Vamos falar agora um pouco então sobre mediastino, já que eu toquei no ponto. Esse aqui é o tórax. Aqui você tem a caixa torácica, tá? A caixa torácica é feita posteriormente pela coluna vertebral, anteriormente pelo osso externo e lateralmente pelas costelas, tá? São 12 pares de costelas, ao todo 24 costelas que ajudam a proteger tanto os pulmões quanto o coração e demais estruturas torácicas. Nós temos aqui uma secção transversal do corpo humano em que você consegue verificar, na vista inferior, você consegue verificar aqui esse espaço e aqui dois espaços. Esse espaço que está central aqui é chamado de mediastino torácico, é o espaço que está aqui no meio do peito. E aqui em cada lado fica o chamado espaço pleural, quer dizer, cavidade pleural. Nessa cavidade pleural vai estar os pulmões. Então, a cavidade pleural abriga os pulmões. Cavidade pleural direita é onde está o pulmão direito e a cavidade pleural esquerda é onde está o pulmão esquerdo. E aqui centralmente vai estar o coração. Coração, tem timo, tem esôfago, tem traqueia. Aqui tem muitas vísceras chamadas de mediastinais, tá? Vou colocar aqui para você ver no Atlas, tá? Que você tem uma impressão melhor de como é que tá aqui, ó. Ó, aqui tá a coluna vertebral, aqui são as costelas, tá bom? Rib. Aqui está o pulmão direito na cavidade pleural direita. Aqui está o pulmão esquerdo na cavidade pleural esquerda. E aqui está o coração no mediastino torácico. Você percebe que os ossos os órgãos do tórax ficam protegidos pelo arcabouço ósseo do tórax, tá bom? Aqui tem um gradil costal, composto pelas costelas aí, né? E o coração aqui fica protegido pelo osso externo, que é um osso que tem um formato de espada. Quem quiser saber mais a respeito do externo e das costelas, tem aqui no meu canal também uma playlist sobre tórax, que você pode acessar para ter mais informações, tá? A função do coração, ela é de bombear sangue, tá? Então, ela é de bombear sangue funcionando como uma bomba contrátil propulsora. Professor, o que seria uma bomba contrátil propulsora? É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. É que o coração ele vai pegar sangue de um sistema de baixa pressão e direcionar para o sistema de alta pressão. Então, ele vai tirar o sistema de baixa pressão e jogar para o de alta pressão, igual como funciona, né? Um poço artesiano, tá? Igualzinho aqui. O conceito é o mesmo, tá bom? Então, isso aqui seria essa bomba aqui, seria o coração, né? E aqui o sistema venoso, sistema arterial, tá? Então, por isso que ele é uma bomba. E a função dele é bombear sangue. Ele vai fazer esse bombeamento do sangue. Gente, essa função no coração, ela parece tão simples, né? Bombear sangue, mas a fisiologia cardíaca, ela é, assim, fantástica, tá bom? Se você for estudar fisiologia cardíaca, você vai estudar tanta coisa, você vai ler tanto, que a sua cabeça vai ficar desse tamanho aqui, tá bom? Então, você que vai ser fisioterapeuta, vai ser nutricionista, vai ser enfermeiro, vai ser médico, tem que saber fisiologia cardíaca, tem que saber anatomia cardíaca, porque as doenças que envolvem o sistema cardiovascular, elas são em média 30%
causa em média 30% das mortes no mundo. Então, uma grande parte das mortes, elas estão envolvidas aí com o sistema cardiovascular. E você entender o sistema cardiovascular é interessante para você fazer educação em saúde também, para você tratar seu paciente também, né? Paciente que tem hipertensão arterial, paciente que tem diabetes, paciente que tem outros tipos de doenças cardiovasculares aí, tá? O peso do coração de uma pessoa adulta, né, é de entre 280 a 300 gramas. O coração é como se fosse assim um punho cerrado, tá? Você imagina assim, você pega a sua mão, aí se você cortasse aqui, ó, o tamanho da sua mão é mais ou menos o tamanho do seu coração, é o tamanho ideal, tá? E vai variar também com o estilo de vida. Se você for ver o coração de um atleta, tá? De um maratonista, o coração dele é maior que o nosso porque ele tem o músculo hipertrofiado, tanto ele faz exercício físico. E uma outra coisa também é o contrário, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que desenvolve hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela aumenta a resistência das artérias e o coração tem que trabalhar mais, né? Aí como o coração tem que trabalhar mais, o que acontece? Ele vai acabar hipertrofiando, né? Ele vai acabar crescendo. Aí, um momentinho só, porque meu mouse não quer pegar. Calma aí rapidão, gente. Um momentinho. Certo. Aí, né? Aí a pressão arterial se eleva, o coração acaba tendo que trabalhar mais e ele cresce, né? Entendeu? Você pode ter uma hipertrofia cardíaca concêntrica que pode derivar o que você chama de coração grande, tá? Então, o tamanho do coração ele varia muito de acordo com o estilo de vida, mas em média ele pode ser entre 280 e 340 gramas. Isso depende também da literatura que você pegar para estudar aí, tá bom? Esse coração, ele pode ser dividido de várias formas. Eu vou começar falando para vocês a divisão deles em camadas, tá? O coração, ele é composto por 3 camadas, tá? Essas 3 camadas, elas vão ser diferentes em relação à sua histologia, tá? Em relação à sua composição histológica. Nós podemos ter aqui o pericárdio. O pericárdio ele é composto por tecido conjuntivo. Tem aqui o miocárdio é composto por tecido muscular. E tem aqui o endocárdio é composto por tecido epitelial, tá bom? Então tem diferenças histológicas. Se você for ver de interno para externo, tá? Ou de mais profundo para mais superficial, o endocárdio é a camada mais interna, tá bom? Mais profunda, aí depois vem o miocárdio e depois vem o pericárdio, certo? Que nem aqui, ó. Aqui está. Aqui seria o lúmen do ventrículo, o lúmen do átrio, tá? Aí aqui tem o endocárdio, tá? Tecido epitelial. Temos aqui o miocárdio, tecido muscular, estriado cardíaco, e aqui tem o pericárdio, que é tecido fibroso. Vocês vão ver só que o pericárdio ele tem 2 divisões, que vai ser o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Esse pericárdio seroso é o mais interno, que fica bem fixo ao coração, tá? Ele fica bem colado ao coração. E nós temos aqui o pericárdio fibroso, que ele é o mais externo. Esse pericárdio seroso, como o nome já diz, ele é mais delgado, ele é mais fino e envolve intimamente o coração. Já esse pericárdio fibroso, ele é um pericárdio que ele é mais espesso, tá? Ele vai formar uma espécie de saco. Se você for verificar aqui, ó, no sistema cardiovascular, olha só como que é, ó. Esse aqui é o pericárdio. Olha como ele forma um saco, ó. Tá vendo aí? Forma uma espécie de saco fibroso que envolve o coração como um todo, tá? Esse aí é o pericárdio, então. Aí, entre o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso vai ficar um espaço. Esse espaço é chamado de espaço pericárdico. Nesse espaço pericárdico você tem uma pequena quantidade de líquido que é para fazer isso aqui, ó, com que o coração possa se
movimentar dentro desse saco fibroso aí, tá? Ele possa se movimentar, ele possa quando ele está se enchendo e quando ele está se contraindo, tá? Então ele possa se movimentar livremente aí. Entretanto, existem algumas situações patológicas que podem fazer com que haja aumento desse líquido aí, do espaço pericárdico, tá? Tem que ter somente um pouquíssimo líquido isso mesmo para deslizar, mas existe N situações que podem causar um chamado de derrame pericárdico. Quando você tem derrame pericárdico, o que vai acontecer? Vai entrar sangue, tá? Nesse espaço aí do pericárdio. Vai entrar sangue entre o pericárdio, tá? E o endocárdio. Aí temos o derrame, chamado derrame pericárdico. Qual é o problema desse derrame pericárdico? É porque ele pode fazer o tamponamento cardíaco. Você imagina que o coração ele fica dentro desse saco aqui. Então ele fica preso aí. Aí você começa a colocar líquido dentro desse saco aqui, aí o coração ele vai ficar meio que aprisionado, tá? Vai ficar tamponado, ficar aprisionado assim, não consegue se contrair direito, não consegue se relaxar para se encher corretamente. Aí você pode ter um tamponamento cardíaco. Esse tamponamento cardíaco ele pode gerar uma insuficiência cardíaca, tá bom? Uma insuficiência cardíaca. E o derrame pericárdico é uma situação patológica muito perigosa, porque nós dependemos muito do coração bater oxigênio, tá? Porque é o coração que bombeia sangue para o nosso corpo humano, tanto oxigênio quanto demais nutrientes. Então é preciso que você vá para o hospital, eles vão dar medicamentos, tentar fazer intervenções para retirar o líquido desse espaço pericárdico para o coração possa funcionar corretamente, tá? Ok, gente, vamos então continuando aqui para não ficar muito longo, né, nossa aula. Você vai perceber que, então, aqui tem duas camadas, né, o pericárdio tem duas camadas. Só para vocês saberem aqui, né, esse chamado de pericárdio seroso também é chamado de epicárdio. Você pode achar esse termo aqui. O que é epicárdio? É o pericárdio seroso. Você também pode encontrar com uma outra nomenclatura, o pericárdio seroso chamado de lâmina visceral e o pericárdio fibroso chamado de lâmina parietal, tá? Pericárdio, lâmina visceral é mesmo que pericárdio seroso, e pericárdio, a lâmina parietal é a mesma coisa que pericárdio fibroso, tá? Ou também chamado de epicárdio, ok? Aí nós temos aqui as camadas do músculo do coração, tá? O músculo do coração também ele tem diferentes camadas. Você consegue ver aqui, ó. Olha como essa fibra aqui está organizada, ó. Um pouco na oblíqua, essa aqui está mais longitudinal. Por quê? O coração precisa ter essa organização de fibra em diferentes direções para que ele possa dar conta do trabalho dele, de todo momento se dilatar e se contrair. Se dilatar e se contrair. Porque você imagina, o coração ele começa a bater antes de você nascer e ele só para de bater quando você morre. Então, ó, haja trabalho no coração aí, entendeu? Ele não tem descanso. Ele é um cara que trabalha demais. Você tem que esperar no coração na sua vida para você trabalhar mesmo. E aí, então, para que ele possa garantir esse trabalho de se distender e se contrair, ele precisa ter essa organização. Vocês vão ver que tanto na parte microscópica, a fibra do coração, ela já é diferenciada para isso, quanto também na organização também aqui na macroscópica, né? Então, tem diferentes camadas de miocárdio aí. Não sei se aqui no Atlas aparece, bora ver se aparece aqui no Atlas também. Mas eu acho que não, não deve aparecer não. As diferenças de camada de miocárdio, deixa eu ver. Não aparece não, tá? Vamos botar pra lá. Ok, pessoal, então, beleza do coração? Vamos falar agora aqui, então, sobre o que nós chamamos de morfologia externa ou anatomia externa do coração. Quer dizer, sobre anatomia
e interna do coração. O que o coração tem internamente. O coração, ele é um órgão que ele é tetracavitário, tá? Ou seja, ele tem 4 cavidades. São 2 cavidades superiores, né? Olha só, 1, 2 e 2 cavidades inferiores, 1, 2. As cavidades superiores são nomeadas de átrios e as cavidades inferiores são chamadas de ventrículos, ok? Átrio significa entrada, tá? Então, os átrios são câmaras de recepção de sangue, tá? O átrio é por onde o sangue chega ao coração. E ventrículo, ele vai ser câmara de ejeção, de expulsar o sangue, de enviar sangue para algum local. Tá bom, então? Então, átrio é uma câmara onde o sangue vai estar chegando para o coração. E ventrículo é uma câmara onde o sangue vai estar sendo enviado do coração para algum local. Tá? Então, 2 átrios, 2 ventrículos aqui. Você vai perceber que cada cavidade é como se fosse um quarto de uma casa. Então, uma casa teria, exemplo aqui, um quarto, aí que tem a sala, aqui tem o banheiro, aqui tem outro quarto. E uma casa, normalmente aqui no Amazonas, né, no Brasil, as casas elas não são como se fossem ocas, né? Que as ocas elas são como se fosse uma casa sem divisões. Mas as casas têm divisões. Essas divisões terão aqui as paredes, né? Então, aqui um quarto, entre outro quarto tem a parede. Entre o quarto e a sala tem outra parede aqui. Essas paredes, que no coração nós chamamos de septo, tá? Então, as paredes são chamadas de septo. Então, você vai ter septos entre as cavidades aí. Então, aqui entre o átrio direito e o átrio esquerdo, nós temos o septo interatrial. Aqui entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, VD, ventrículo direito, VE, ventrículo esquerdo, temos aqui o septo interventricular. E aqui nós teremos um septo que ele é entre átrio e entre ventrículo. O septo seria chamado de septo atrioventricular, tá? Septo atrioventricular. Você percebe que aqui no septo atrioventricular eu tenho um orifício, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma passagem. Em anatomia você pode ter alguns termos técnicos para orifício. Às vezes você pode chamar de forame, tá? Mas nesse caso aqui, esse termo é chamado de ósteo. Esse orifício, essa passagem é chamada de ósteo, ok? Então, nesse septo chamado de atrioventricular, que é uma divisão entre o átrio e o ventrículo, eu vou ter um ósteo, tá? Que é para promover a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Você vai ter vários ósteos, exemplo aqui. Aqui tem essa veia que traz sangue para o átrio. Aqui tem o ósteo que é como se fosse a portinha, a entrada, né? Tá bom? E a mesma coisa aqui também, ó. Aqui tem essa veia que traz sangue para o átrio. Aqui tem o ósteo que é a passagem, onde o sangue passa dessa veia para dentro aqui do átrio. Tá bom? Ok, então aqui tem esse septo atrioventricular que ele vai ter ósteo. Esse ósteo, mesma coisa também, é ósteo atrioventricular. Como do lado direito do coração, é o ósteo atrioventricular direito. Aqui, como está na esquerda, é o ósteo atrioventricular esquerdo. Professor, por que eu sei que é direito? Porque aqui eu fiz uma secção coronal no coração. Quem não sabe o que é secção coronal, tem também uma aula aqui no meu canal sobre introdução à anatomia humana. Você pode acessar para saber o que é, tá? Então, eu tenho uma secção coronal do coração. Eu estou vendo ele por uma vista anterior. Então, eu sei que aqui é direito e aqui é esquerdo, tá? Direito e esquerdo. Então, ósteo atrioventricular direito, ósteo atrioventricular esquerdo. Tudo isso que você está vendo aqui é chamado de o miocárdio, né? Esse miocárdio, esse aqui de fora eu creio que seria o pericárdio, tá? Esse aqui mais de fora aqui o pericárdio. Mas aqui miocárdio você percebe que o volume do miocárdio nos ventrículos é maior que o do átrio. Olha só, olha o volume do miocárdio no átrio, bem fininho aqui, tá? E você percebe também que tem diferenças também entre volumes do miocárdio entre os ventrículos. Olha só, aqui o miocárdio do ventrículo
esquerdo, ele é menos espesso que o miocárdio do ventrículo direito, tá? Esse ventrículo direito aqui, o miocárdio ele é mais espesso. Por quê? Por causa das diferentes pressões entre os sistemas arteriais. O ventrículo direito manda sangue para as artérias que vão para os pulmões. Elas têm uma resistência X. O ventrículo esquerdo manda sangue para as artérias que vão para todo o corpo humano, cabeça, pescoço, membros, tronco, tá? E essas artérias do nosso corpo, como um todo, tem uma pressão Y. A pressão dessas artérias do corpo, ela é maior que dessas artérias que tem no pulmão. Exemplo, a pressão média dessas artérias do corpo humano é de 120 milímetros de mercúrio, tá? E essas artérias aqui dos pulmões, elas podem ter entre 14 a 18 milímetros de mercúrio. Então, deu para ver a diferença aí? As artérias do nosso corpo humano, que vão para o corpo humano, que é para as quais o ventrículo esquerdo bombeia, elas são de 120, 130 milímetros de mercúrio, a pressão dentro delas. As artérias que vão para os pulmões, que é de onde o ventrículo direito manda sangue para eles, são de 14 a 18 normalmente em repouso, podendo chegar a uns 20 a 25 em exercício. Então, olha a diferença, é estupenda, né? As artérias que vão para o nosso corpo, a artéria que tem para o pulmão. A diferença de pressão é absurda. Então, por isso, é mesmo que você imaginar uma pessoa na academia, se fosse o ventrículo direito, ele fizesse, né, o supino lá com 12 quilos, 12 a 18 quilos. E o ventrículo esquerdo fosse um cara que fizesse o supino com 120, 130 quilos. Quem que você acha com um ano, quem vai estar com o músculo maior, mais hipertrofiado? É claro que é quem malha com 120. Então, como o coração também é um músculo, então ele obedece à carga que é imposta a ele. Como a carga que é imposta ao ventrículo esquerdo é maior que do ventrículo direito, então a espessura do músculo do ventrículo esquerdo ela é mais espessa que do ventrículo direito. Tá certo aí? Beleza. Aí isso é normalmente, né, esse músculo do ventrículo direito ele é mais fraco, mas ele garante enviar sangue facilmente para os pulmões, porque as artérias pulmonares elas não têm uma pressão significativa mesmo. Então ele envia de boa, né? Consegue bombear de boa. Só que tem vezes que pode acontecer de ter essa pressão das artérias pulmonares, ela pode aumentar, certo? Por vários tipos de situações. Pode causar uma hipertensão arterial pulmonar, ou seja, as artérias do pulmão, elas ficam com uma pressão maior. E aí que dá BO, porque vocês viram aqui, né, que esse ventrículo esquerdo, o músculo não é tão forte. Se aumenta a pressão das artérias daqui nos pulmões, como ele tem um músculo que não é tão forte, ele não vai conseguir jogar sangue para os pulmões de maneira adequada. Então ele vai ter que fazer uma força muito grande para jogar força para os pulmões, e às vezes ele não consegue jogar. Aí o que pode acontecer? Pode começar a causar congestionamento de sangue aqui no ventrículo, tá bom? E aqui depois esse músculo do ventrículo pode começar a crescer, que é chamado de corpo pulmonale, né? Ele aumenta de espessura, diminui o espaço do ventrículo, a câmara dele diminui também aqui, tá? Só que diminui porque é patológico no caso, tá? E aí ele não consegue jogar sangue adequadamente para os pulmões, aí você pode ter uma insuficiência cardíaca do lado direito aí, tá bom? Então, qualquer aumento de pressão nas artérias dos pulmões pode repercutir aqui no coração direito, causando problemas no ventrículo, às vezes também no átrio também. Por quê, professor? Porque lembrem que a pressão de dentro do ventrículo, dentro do átrio, ela é pequena, porque normalmente você não necessita ter uma pressão grande, porque a pressão na artéria pulmonares ela é pequena. Diferentemente daqui do ventrículo direito, que ele já está acostumado na porrada, tá? Vamos então seguindo aqui. Daqui para você ver aqui um exemplo, tá? Olha só.
Aqui eu tenho uma secção uma secção transversal do coração. Eu creio que essa aqui é uma vista superior. Esse aqui é o ventrículo esquerdo e esse aqui é o ventrículo direito, tá? Ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Por que eu sei, professor? Porque o formato da câmara do ventrículo, olhando dessa vista, ela é com essa secção, com esse corte, é um pouco redondinho, e do ventrículo direito ele é meio que um triângulo, sei lá, tá? E outra coisa também que leva a identificar é a espessura. Olha só, olha a espessura do ventrículo esquerdo. Ó. Tá vendo aqui? Se você for medir aqui, tem tantos centímetros. Olha aqui a espessura do músculo do ventrículo direito. Ó. Principalmente aqui nessa região que mais, onde está o mouse. Ó. Olha a espessura que é. Ó. Compara essa espessura aqui com essa espessura aqui. Deu para entender? Beleza, então? Então tem diferente espessura por causa que a diferença nas pressões das artérias para a qual cada ventrículo vai bombear o sangue. Esse aqui embaixo já é um corte chamado de frontal, né, o coronal. Esse aqui é o miocárdio do ventrículo esquerdo. Esse aqui é onde está o septo interventricular. Tudo isso aqui é a câmara do ventrículo esquerdo, aqui é a câmara do átrio esquerdo, isso aqui é o miocárdio do ventrículo direito, tudo isso aqui é a câmara do ventrículo direito e aqui a câmara do átrio direito, tá bom? Vamos voltar para cá então. Vocês viram aqui que aqui tem um ósteo, né? Esse ósteo é um chamado, um espaço, né, de comunicação. Só que é necessário que tenha aqui algo que possa regular a passagem do sangue. Na sua casa, normalmente, tem o quarto, tem a sala, mas você não deixa aberto não, né? Porque às vezes você vai dormir, você vai, sei lá, precisa de alguma intimidade e tal, né? Então é para isso que tenha um folheto. A porta tem um folheto, né? Que você consegue abrir, fechar e tal. E trancar também. Então, vocês imaginam que esse folheto que tem na porta é chamado de válvula aqui nesse caso, tá? Então, nós temos aqui a válvula que é para controlar o fluxo de sangue entre átrio e ventrículo. Então, ela controla o fluxo de sangue entre átrio e ventrículo. Quando essa válvula se fecha, ela impede que o sangue que está dentro do ventrículo volte para o átrio. Ok? E também, quando ela se fecha, impede que o sangue que está nas artérias, ou a aorta, ou a tronco pulmonar, o sangue que está dentro das duas, volte para dentro do ventrículo também. Então, a função de uma válvula é controlar o fluxo sanguíneo. Nós temos ao todo no coração 4 válvulas. 2 são chamadas de válvulas atrioventriculares. Por que atrioventriculares? Porque elas ficam entre o átrio e o ventrículo, tá bom? E 2 chamadas semilunares. Essas semilunares elas vão ficar entre a artéria para a qual o ventrículo bombeia sangue e entre o próprio ventrículo. Então, olha só aqui. Esse aqui é o ventrículo direito, tá? O ventrículo direito, ele bombeia sangue para uma artéria chamada de tronco pulmonar, tá bom? Ventrículo direito bombeia sangue para tronco pulmonar. Já o ventrículo esquerdo, ele bombeia sangue para uma artéria chamada de aorta. Artéria aorta, tá bom? Aí nós temos aqui o átrio direito, aqui o átrio esquerdo. Então o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Aí você tem aqui a válvula. Essa aqui é a válvula. É aquela que eu falei para você, aquela estrutura que serve para controle do fluxo do sangue do átrio do ventrículo. Quando essa válvula se fecha, o sangue que está no ventrículo não passa para o átrio. Nesse caso aqui, essa válvula ela tem vários folhetos, tá? Cada folheto também pode ser chamado de válvula, ok? Então, cada folheto é uma válvula ou um cúspide. Nesse caso aqui, o nome que é dado aqui é um cúspide.
Essa válvula aqui, ela tem 1, 2, 3 folhetos, então ela é chamada de tricúspide. Essa válvula aqui, ela tem 1, 2 folhetos, então ela é chamada de bicúspide, tá? Então, a válvula atrioventricular direita, ela é tricúspide, porque ela tem um folheto anterior, um folheto posterior e um folheto septal ou medial, ok? Essa válvula aqui anterior, válvula atrioventricular esquerda, ela tem um folheto que é chamado de folheto septal, ou também chamado de anteromedial, né? Folheto septal ou anteromedial ou anterior. E tem esse folheto aqui que ele é chamado de folheto posterolateral, tá bom? Posterolateral ou posterior, certo? Então, cada uma tem esses folhetinhos aí. E a função das válvulas atrioventriculares atrioventriculares tricúspides e bicúspides é controlar o fluxo de sangue entre átrio e intraventrículo. Aí nós temos aqui também nas artérias, olha só, tem a artéria aqui e tem aqui o ventrículo, né? Bem aqui no início da artéria também tem válvulas, olha só, esses brancos aqui, ó. Vamos aproximar aqui. Essas aqui são as chamadas de semilunares, tá? As válvulas semilunares, porque ela tem formato de semilua. Você pegar aqui uma, ó. Opa, show outras. Elas têm semiluas e elas têm formato de bolsa, como se fosse um bolso, olha só. Bolso de camisa aqui, ó. Tá vendo o bolso da camisa que você pega e põe aqui? Olha, ó, como se fosse bolso, ó. Então aqui também tem cada um também tem as suas partes aí, ó. Essas válvulas semilunares têm 3 cúspides também. Válvula no caso, né? As válvulas. Válvula significa um conjunto de válvula, para você não esquecer mais, tá? Então, se eu tenho uma válvula, ela tem um conjunto de válvulas. Cada um desse aqui é uma válvulazinha, tá bom? E ela como um todo é uma válvula. Essa aqui é a chamada de válvula... Gente, calma aí, rapidão. Essa aqui, ela é a válvula chamada de válvula semilunar pulmonar ou somente válvula pulmonar, porque ela fica entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, e ela evita que o sangue que está aqui na artéria tronco pulmonar volte para dentro do ventrículo. Ela evita o refluxo de sangue da artéria tronco pulmonar para dentro do ventrículo direito. E aqui nós temos, eu acho que eu preciso apagar aqui. Apagar aqui também, né? Lá no fundo lá, ó, você consegue ver, essa aí é a válvula aórtica, tá? Essa válvula aórtica fica no início da artéria aorta e ela evita o fluxo de sangue, o refluxo de sangue de dentro da artéria aorta para dentro do ventrículo esquerdo, tá? Então, quando o sangue quiser voltar de dentro da aorta para dentro do ventrículo esquerdo, essa válvula se fecha e evita aí o refluxo de sangue, tá? Você vai percebendo aqui que elas têm nomezinhos também, né? Olha só. Essa aqui é a válvula direita, essa aqui tem a válvula esquerda e aqui tem a válvula anterior. Isso aqui são as válvulas da válvula pulmonar. Já dessa aqui da válvula aórtica tem a válvula esquerda, aqui tem a válvula direita e aqui tem a válvula posterior, tá? A esquerda, a direita e a posterior são as válvulas componentes da válvula aórtica, válvula semilunar aórtica, tá bom? Então, as válvulas no coração tem 4, né? Duas atrioventriculares, duas semilunares, ao todo ficam 4. Elas servem para controlar o fluxo de sangue, elas são importantíssimas na função do coração, tá? Existem algumas situações patológicas que são chamadas de insuficiência valvar ou estenose valvar. A insuficiência valvar é quando essa válvula ela fica meio que flácida. Aí, por mais que ela se feche, tá? Por mais que ela se feche, o sangue ele bate nelas e consegue passar de uma câmara para outra, tá?
E às vezes pode ficar com estenose valvar. A estenose é o contrário. Na estenose, a válvula fica tão rígida que ela não consegue também se fechar direito, tá? Ela fica tão rígida que ela não se fecha corretamente. Aí se não se fecha, nesse espaço onde não consegue se fechar, o sangue também consegue passar. Quando você tem esse problema na válvula, que ela não consegue aprisionar o sangue e o sangue passa por ela, mesmo ela estando fechada, você vai ter uma situação chamada de sopro cardíaco. O sopro cardíaco, normalmente, quando você tem um problema na válvula. Então, você põe lá o estetoscópio, né, assim no coração, aí vai. Entendeu? Vai aparecer um barulhinho lá. Ok, gente? Então, essa é a função das válvulas, tá? Vocês viram aí, então, elas e tudo mais, né? Isso aqui é um exemplo delas aqui, ó, tá? Vocês já viram aqui a tricúspide, a bicúspide, a aorta e a pulmonar. Eu acho que vou falar para vocês também sobre os músculos pectíneos e os músculos papilares. Vocês estão percebendo aqui, ó, essas válvulas, né, elas são como se fossem paraquedas, tá? Elas são como se fossem paraquedas. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter o paraquedas, ele fica na mochila engatado, né? E tem aquelas cordinhas. As cordas de paraquedas são chamadas de cordas tendíneas, tá bom? Olha aí, aqui tem a válvula, né? As válvulas da válvula, olha só. Aqui a anterior, aqui a posterior, aqui a septal, e cada uma tem essas cordas tendíneas. Essas cordas tendíneas, elas vão ficar ancoradas a chamados músculos papilares. Os músculos papilares também têm o mesmo nome de cada cúspide aqui, ó. Então, se eu tenho um cúspide anterior, eu tenho um músculo papilar anterior. Se eu tenho um cúspide posterior, aqui eu vou ter os músculos papilares posteriores. Se eu tenho um cúspide que ele é septal ou medial, eu vou ter os músculos papilares septais ou mediais. Mesma coisa aqui também, tá bom? Os músculos papilares chamados de posteriores, né? E tem aqui os músculos papilares anteriores. Ou anteromediais, né? E posterolaterais. Depende do livro que você pegar para ter o nome aí, tá bom? E esse aqui é o septo interventricular. Não dá para ver nessa imagem que o septo interatrial não, e não dá para ver também muito bem o interior do átrio. Se você pegar aqui, esse aqui, ó. Daqui, ó, aqui o interior do átrio, olha só. Tá vendo aí? É bom que dá para ver aqui essa válvula tricúspide, a válvula mitral aqui. Professor, o que é válvula mitral? Válvula mitral é um outro nome para válvula atrioventricular esquerda, ou também válvula bicúspide. Você pode chamar de válvula bicúspide porque tem dois cúspides, ou também chamá-la de válvula mitral, tá? Os nomes são aceitos dos dois. Então, nós vimos aqui os principais aspectos da morfologia interna do coração, tá? Uma coisa também que falta falar para vocês, olha só, deixa eu aproximar aqui, ó. Vocês vão ver aqui no interior do ventrículo, você percebe que ele é meio que corrugado, ó, olha só. A parede dele é meio feia, tá vendo aí? Tem um monte de furinhos. Esses pequenos furos aqui na parede do ventrículo são chamados de trabéculas cárneas, tá? Esses furos aqui são chamados de trabéculas cárneas, ok? Já na parede do átrio, não dá para ver, ou tem também algumas ranhuras também na parede do átrio. Só que na parede do átrio não é chamado de trabéculas cárneas, vai ser chamado de músculos pectíneos, tá? Essas irregularidades na parede do átrio são chamadas de músculos pectíneos. E essas irregularidades aqui na parede do ventrículo são chamadas de trabéculas. Um momento, gente. Trabéculas cárneas, tá? Então, só para você ver aí. Então, eu acho que nós vimos aqui, né, tudo sobre a morfologia interna do coração. Eu espero que vocês estejam curtindo essa aula aqui. Vamos finalizar para ela não ficar muito grande. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça aí de deixar o seu comentário, de deixar o seu joinha, né? E se inscrever no meu canal. Obrigado e até uma próxima, pessoal.